Ops, errei o caminho. Meu nome é Marlos, sou motorista Uber e é comum acontecer do motorista Uber errar o caminho. Por mais que a gente siga o Waze, siga o Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mapas, é comum, pode acontecer do motorista errar o caminho. E esse vídeo aqui é para explicar para você o que você deve fazer quando você erra o caminho. Vamos lá? Então, por exemplo, acho que tem duas situações que acontecem nesse sentido. Tem a situação em que o passageiro percebe e que o passageiro não percebe. E isso você consegue ver se o passageiro percebeu ou não, né? Então vamos lá. Na situação que o passageiro não percebe, né, a minha sugestão é: você olhou, percebeu que errou, viu que o passageiro não percebeu? Se não alterou, porque às vezes não altera, né? Por mais que você erra, não altera a distância e não altera o tempo, né? Se não alterar a distância e não alterar o tempo, beleza, fica quietinho, sem problemas. Se alterar a distância e alterar o tempo, e o passageiro não perceber, eu sugiro que você fale para o passageiro: olha, passageiro, desculpa, eu acabei errando aqui o caminho, aumentou nosso trajeto em 500 metros, 1 quilômetro, sei lá, em 2 minutos. Tudo bem para você? Claro que a pessoa não tem o que dizer, né? Mas, sim, a pessoa vai dizer: não, beleza, tudo bem. E aí depois você comunica até a pessoa no sentido de: mas não tem problema que você não vai ser... Você diz assim para a pessoa, né? Não tem problema que você não vai ser cobrado a mais por isso, que depois eu peço a correção de rota e isso não vai influenciar na tarifa que você vai pagar. Aí beleza, a pessoa vai dizer normalmente: ah, beleza, tudo bem, né? Existe a situação também, que eu acho que é até mais chatinha, que é quando o passageiro percebe. E aí normalmente o passageiro diz assim: moço, você devia ter entrado aqui e tal. Enfim, às vezes a pessoa está com muita pressa. E isso já aconteceu comigo também, né? Então o que você diz assim: poxa moça, poxa moço, me desculpe, eu entendi errado o mapa aqui. Explica, né? Entendi um mapa errado aqui. E, enfim, eu tá dando aqui no Waze agora mais 5 minutos para chegar no local, ou mais tantos quilômetros. Mas não se preocupe, que eu vou corrigir a rota depois e você não vai sofrer nenhuma penalidade financeira por isso. Normalmente o passageiro se sente mais confortável quando você fala isso, tá? E aí você vai lá, tenta corrigir, aí presta mais atenção, né? Aquela atenção toda, presta mais atenção para a gente deixar o passageiro no destino sem errar novamente o caminho, né? Às vezes o passageiro fica chateado porque 5 minutos para ele era tempo demais. Isso acontece às vezes em São Paulo, mas não tem muito o que ser feito nesse momento, né? E, enfim, termina dessa forma. É bom você pedir desculpas várias vezes, tá? Nesse momento, você reconhece que errou, a pessoa é um pouco mais digamos assim, compreensiva. Eu já fiz isso, já pedi desculpa umas 3 vezes assim. Uma vez que eu errei o caminho para uma moça e a moça estava atrasada e mesmo assim ela diz: não, tudo bem, o problema acontece, vamos tentar chegar agora direitinho. E ela, inclusive, ela me avaliou com 5 estrelas depois, que eu consegui ver no número de viagens lá e o número de avaliações 5 estrelas. Mas enfim, a pessoa saiu, você errou o caminho, a pessoa saiu do carro. O que você deve fazer depois que então terminar a corrida, né? Bom, acompanhe a telinha aqui com o meu histórico de viagens. Estou na tela de histórico de viagens. E aí você vai ver que tem essas corridas aqui. Aí no dia 11 de novembro, 5h30, tem essa corrida aqui, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver aí no mapinha, mas eu errei essa curva, eu errei essa rota. Então era para eu pegar uma rua lateral a um túnel e eu acabei pegando o túnel, né? O que logicamente atrasou em pelo menos 5, 6 minutos a viagem da menina que estava comigo, né? Então ela ficou chateada na hora, eu pedi desculpas, né? E falei: olha, desculpa, errei aqui, mas não se preocupe que no final da viagem eu peço a correção da rota e aí você não vai ser prejudicada financeiramente por isso. Ela falou: o problema nem é esse, o problema é o tempo, não sei o que, blá blá blá. Ficou chateada, mas tudo bem, moço. Ela falou assim: tudo bem, moço, isso acontece, vamos tentar chegar agora direitinho. Eu tive que atravessar a marginal, fazer o retorno e tudo mais, mas deixei ela no lugar. Acho que deu uns 4 minutos aí de atraso no tempo dela, mas também ela não ficou chateada. Pedi desculpas novamente. Quando ela saiu, repeti que iria corrigir a rota e ela falou: não se preocupe, moço, tudo bem. De qualquer forma, eu pedi a correção da rota, certo?
Como que você faz isso, né? Então no histórico de viagem, você seleciona a viagem, aí você clica aqui em ajuda, certo? E aí nessa tela aqui tem uma opção chamada revisão do valor da viagem, escolha essa opção. E aí a minha sugestão é você sempre utilizar essa opção aqui, ó. Cadê? Minha viagem não se iniciou ou terminou pontualmente. Então escolha essa opção, tá? E aí você coloca ali, ó, preço de uma viagem calculado a partir do momento que você desliza sobre iniciar a viagem até o momento em que você desliza sobre completar a viagem, né? E, enfim, e aí você faz o quê? Coloca ali no local de início, coloca o local de início da corrida e o local de fim da corrida. Se quiser compartilhar mais algum detalhe da viagem, coloca ali e clica em enviar. Fazendo isso, você vai comunicar a Uber vai dizer, você deve tomar cuidado, blá 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 blá, mas sem estresse com a mensagem de volta deles. E aí eles vão corrigir o valor da tarifa. A pessoa também vai ganhar, se já foi debitado do cartão, ela vai ganhar o crédito dela depois. E isso não vai ser nenhum problema para você e também não vai ser nenhum problema para o passageiro, certo? Um ponto importante aqui também é que eu já vi acontecer de algumas pessoas reclamarem que, puxa, a tarifa não foi bem calculada na minha viagem tal, né? Que a pessoa foi lá, calculou os quilômetros, calculou o tempo e não estava fechando com a tarifa da Uber que a Uber informou. Em casos como esse, eu sugiro que você faça a mesma coisa, tá? Escolha essa mesma opção de minha viagem não se iniciou ou terminou pontualmente. Essa opção normalmente funciona muito bem, nunca vi dar erro nessa opção. Sempre que você tiver um problema com tarifa, use essa opção. Por mais que não tenha sido um erro seu como motorista, mas talvez tenha sido um erro de cálculo. Às vezes esse erro de cálculo também acontece por causa do GPS do seu aparelho. Por algum motivo, o GPS não funcionou bem, e às vezes isso até parece uma linha reta sobre o mapa assim. E isso pode não ter funcionado direito. E aí você pode pedir essa correção de tarifa desse jeito. Não iniciou ou terminou pontualmente. Fazendo isso, não tem erro, a viagem vai ser corrigida e o valor certo vai ser pago para você e o valor certo vai ser cobrado também do passageiro. Beleza? Essa foi a dica de hoje, e se você quiser saber mais ainda sobre o curso Motorista Top, não deixe de clicar no link que tem na descrição do vídeo, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, certo? Onde eu tô lá fazendo uma chamada especial, uma série de 3 vídeos especiais para que você possa entender melhor sobre o curso Motorista Top e aprender mais dicas disso também. Beleza? Vejo você numa próxima dica, no próximo vídeo. Valeu!